Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso CBCD Cast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Eu sou a doutora Michele Daltro, cirurgiã do aparelho digestivo e titular especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Estou aqui com o Caio. Sou o Caio Zanon, cirurgião do aparelho digestivo, titular especialista do CBCD. Sempre um prazer poder participar e conduzir esse podcast junto com a Michele, com a doutora Michele. E hoje teremos um convidado especial, o professor Wilson Freitas Júnior, onde discutiremos sobre o TCAD. E hoje o tema é essencial para quem quer seguir esse caminho com reconhecimento e excelência. O título de especialista em cirurgia do aparelho digestivo, o nosso famoso TCAD. O professor Wilson Freitas, ele é cirurgião da Santa Casa de São Paulo, ele é formado pela Santa Casa de São Paulo, professor e supervisor da residência médica da Santa Casa de São Paulo e atual diretor adjunto do TCAD no CBCD. Muito bem-vindo, professor Wilson. Obrigado, Caio. Obrigado, Michele. É sempre uma alegria conversar sobre cirurgia como um todo, e mais especificamente a do aparelho digestivo, a qual a gente se dedica há muito tempo. E nada mais justo do que bater um papo sobre o TCAD, né? Que a gente brinca, né? A cerejinha do bolo, é o encerramento de todo um processo de formação. Sem dúvida, é o maior louro que a gente pode colher quando atua nessa área. Doutor, o que é exatamente o TCAD e qual que é o papel dele dentro do CBCD e da Associação Médica Brasileira? O TCAD, né, como o próprio nome diz, é o título de especialista em cirurgia do aparelho digestivo e ele, na verdade, é um reconhecimento de algumas associações médicas, desde a Associação Médica Brasileira, que é parceira do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, que, frente ao histórico dos colegas cirurgiões, a formação desses colegas e algumas provas, a gente acaba dando o título conferindo a ele esse título de especialista em cirurgia do aparelho digestivo. É um pouquinho diferente da burocracia do MEC, porque isso é das associações de classes, né? Então, a gente brinca, dentre os pares, os cirurgiões do aparelho digestivo e os médicos da Associação Médica Brasileira, esse cirurgião passa a ser reconhecido como especialista nessa subespecialidade que é a cirurgia digestiva. E, professor Wilson, existem algumas diferenças, né? A gente conseguiu o título pela residência médica, o título pelo TCAD, existem uma prova, o reconhecimento da AMB, existem diversas categorias quando você pode se inscrever para obter o título, né? Você, como diretor e supervisor disso aqui no CBCD, consegue explicar essas categorias e explicar para quem quer se candidatar quais são as possibilidades de conseguir esse título? Isso é importante, Caio, porque às vezes a gente fica com essa ideia, puxa, eu acabei, por exemplo, na minha época não existia cirurgia do aparelho digestivo, ou na região em que eu me formei e me desenvolvi, era menor o número de vagas em residência, ou o tempo de formação era outro. Isso acontece, até porque a gente acaba dando a oportunidade de prestar esse título para cirurgiões que atuem na área, independente de quanto tempo tenham de formados, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem realmente 4 pré-requisitos, ou 4 critérios de grupos que a gente pode encaixar os postulantes a esse título, né? O mais direto e objetivo é a categoria 1. Seria o quê? O indivíduo que fez 2 anos, hoje 3 de cirurgia geral, sim, e 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo. Tendo as residências reconhecidas pelo MEC, ele já preenche os pré-requisitos da categoria 1 e está apto a fazer a prova do título de especialista. Do outro lado, no outro sistema, a categoria 4, é o indivíduo que ele não tem a residência nem na cirurgia geral, nem na cirurgia do aparelho digestivo, mas tem muitos anos, teve estágios, experiências ao longo dos anos. Para esse postulante, o pré-requisito é um pouquinho diferente. Ele precisa ter pelo menos 6 anos de atuação em cirurgia geral e 4 anos de atuação em cirurgia do aparelho digestivo. A gente tem, para esse ano, né, a gente está até avaliando a documentação dos postulantes e tal. E o que a gente vê é que, muitas vezes, o pessoal não consegue, vamos dizer assim, enviar essa documentação. E o que eu preciso? Do diretor clínico do hospital que eu trabalho, dizendo, não, o Wilson, ele, desde, sei lá que ano, pelo menos 6 anos,
passados, ele atuou como geral. Está aqui as cirurgias que ele fez. E nos últimos 4 anos, ele atuou como cirurgião do aparelho digestivo, com outros colegas, como cirurgião ou primeiro auxiliar. Isso já me daria esses 10 anos de experiência somados. Eu também poderia postular a prestar a prova do título do TECAD, né? Aí a gente tem outras 2 situações. O pré-requisito 3 é o indivíduo que fez fez a residência de cirurgia, ou algum estágio reconhecido pelo CBC e MEC como cirurgia geral, e ele tem de comprovar 4 anos de experiência em cirurgia do aparelho digestivo. Certo? E a segunda, eu estou até com a minha cola aqui, porque... muitos critérios, né, muitos doutor? critérios. Exatamente, temos que ser rigorosos, né? E eu brinco, a gente põe no edital, né, Michele? E depois precisa seguir a risca, porque é o nosso documento. Exatamente, com certeza. Eu falo, eu não estudei tanto, né, para chegar a outra pessoa e querer ter o mesmo RQE que eu, né? A gente tem que saber avaliar as pessoas. E justamente esses critérios é para que o colega postulante ele tenha uma desenvoltura que, apesar de não ter feito uma residência, ele adquiriu ao longo dos anos acompanhando os cirurgiões e serviços estruturados, né? Sim. Então, o nível 2, né, o pré-requisito 2, o paciente, ó, o louco. A gente só pensa em trabalhar. Verdade. É o colega, né, o que está cuidando do paciente, que fez algum estágio reconhecido pelo CBC ou pelo CBCD de 3 anos em aparelho digestivo, e aí ele tem de comprovar também o pré-requisito nos 2 anos de cirurgia geral. Não precisa de 4 anos de aparelho digestivo, mas contando que ele tenha feito esse estágio em cirurgia do aparelho digestivo, normalmente estágio em regime de residência médica. Tem alguns serviços aqui em São Paulo, não vou fazer propaganda, mas a Beneficência Portuguesa é um dos serviços clássicos em relação a isso. Você contaria como uma especialização, então? Exato, exatamente. É uma especialização, um estágio em regime de residência. E reconhecido pelo CBCD. Isso é um detalhe importante, Michele, porque tem alguns serviços que não tem esse... Não tem ainda... o reconhecimento é uma palavra, mas não tem esse, vamos dizer assim, o certo é o reconhecimento mesmo. E até uma coisa importante seria que alguns serviços viessem conversar com o CBCD para mostrar a sua matriz, a sua proposta e eventualmente estabelecer esse vínculo. Eu acho que isso até diminuiria um pouquinho a dificuldade que se tem em algumas situações, né? Eu acho que uma dificuldade que eu vejo de um dos itens que você colocou é a questão de... acho que era um critério antigo que você precisava de uma lista das cirurgias, né? E realmente é difícil, às vezes, o registro, onde você fez, diversos hospitais, dificuldade de acesso a prontuário manual, né? E hoje, esse critério é um reconhecimento do diretor, né? Caio, isso até uma determinação nova da própria Associação Médica Brasileira, que é quem chancela todos esses títulos no Brasil, né? E ela, eu diria, é uma... não vou dizer parceira, mas é uma co-irmã com o CBCD. A gente presta contas à AMB, vamos dizer assim, em termos de títulos. Eles tiraram essas exigências de vários títulos, como área de atuação em laparoscopia, em bariátrica. O nosso edital deste ano ainda tem a lista de cirurgia, mas já tem uma sinalização que provavelmente no outro ano isso vai ser revogado. A vantagem dessa lista é que a gente consegue ver, entender assim, que o cirurgião fez, feito, né? E ele pode ser principal ou primeiro auxiliar. Claro, ele ainda não é especialista, então muitas vezes vai entrar como auxiliar, mas já mostra a sua formação e a sua atividade na cirurgia do aparelho digestivo. Então, é bem provável que para o ano que vem já não saia no edital. Esse ano ainda está, mas a gente não tem exigido a lista, tem exigido muito mais uma declaração, como consta aqui no edital, do diretor do hospital. Não, o Dr. Caio Zanon participa como cirurgião do aparelho digestivo aqui, como cirurgião ou primeiro auxiliar em nosso serviço há mais de 5 anos. Muitas vezes ainda traz a lista, mas isso a partir do ano que vem provavelmente a gente não vai mais exigir. E o outro meio que a gente tem é a pós-graduação do CBCD, né? Que, aliás, eu falo, gente, eu acho que eu quero assistir essas aulas, apesar que eu já tenho título e tudo. É bem interessante. Eu assisto, pelo menos, da educação continuada, né? Que a gente tem, que é bem bacana. Mas, quando eu vejo a lista de professores que tem da pós-graduação, eu falo, eu queria estar nessa aula, ia ser bem legal.
Pode falar para ela, para gente. Eu acho que é muito importante, Michele, um ponto muito importante que você frisou. Eu estava lembrando, a gente tem aqui a nossa linha do tempo, né? A nossa cola também. O TECAD existe desde 96, ano que eu me formei. E desde 2006, 2016 foi o primeiro curso de educação continuada. De certa maneira, revendo, relembrando, até aprendendo alguns assuntos, às vezes aquilo que a gente não é tão afeito, com o intuito até de preparar para o TECAD. Não é um curso preparatório, mas sem dúvida você repassa toda a cirurgia do aparelho digestivo, isso te facilita na hora de fazer uma prova. E em 17 tem a primeira turma do curso de pós-graduação, que também o objetivo não é o preparo para o TECAD, mas é claro que se eu estou estudando um assunto, eu estou revendo com os professores que fazem as questões do título. Claro que aquilo vai me ajudar a estudar o assunto que vai cair na prova. Né? E a pós-graduação, eu acho que ela acaba complementando. E, de novo, não o objetivo é justamente estudar, lembrar, discutir, não é preparar. Por isso que ela tem um espaço, inclusive, para quem já tem o título, como você, como eu, como o Caio, que para a gente não deixa de ser. Eu brinco, fígado não é muito o que eu faço. Poxa, as aulas da pós são muito interessantes, porque dá uma repassada, né, em algum assunto da cirurgia do digestivo, que não é o nosso foco principal, transplante, por exemplo. Sim, sim. Não, mas é invejável os professores que dão na pós. Eu recomendo bastante. Eu não sabia que eu, como já titular especialista, eu poderia fazer. Às vezes é uma maneira da gente se atualizar, né? Lá no Mato Grosso eu atendo muito de tudo. Agora, graças a Deus, eu já consigo selecionar melhor o que eu quero operar, né? Não faço mais coloprocto, né? Faço mais fígado mesmo. Mas atendo muito trato digestivo alto, né? Da parte que vocês fazem mais, né? Que é estômago, esôfago, eu faço mais só as benignas, né? Tá. A maligna eu deixo pro pessoal. Então, acaba isso, né? E eu vou te falar assim, isso do TECAD é bacana, falando assim, da minha região, porque o pessoal faz muito só a cirurgia geral. Eu achei ótimo ter aumentado para 3 anos. Uhum. Eu achei que, hoje em dia... Porque eles estão vindo um pouco cru da faculdade, chega na residência, né? Eu não sei, acho que eu terminei quase 20 anos de faculdade, não sei, a gente tinha, parece que mais mão, mais... Eu não sei explicar. Ou eu já tô ficando velha e tô achando que o povo não era igual eu era, não sei. O que acontece? Na minha época... eu já tô nessa fase, na minha época. Aí, geralmente eu era a mais nova da sala de tudo que eu fazia. Hoje em dia eu já não sou mais. Mas isso do TECAD é muito bacana, que obriga a pessoa a estudar, né? E às vezes o apertamento que mesmo a gente faz na residência, o TECAD obriga, né? E falando lá da minha região, não tem residência lá em Mato Grosso de aparelho digestivo, né? Mas é muito bacana para poder oficializar que as pessoas têm a especialidade e poder com mais firmeza afirmar que é cirurgião do aparelho digestivo, que não é um cirurgião geral que põe lá que é aparelho digestivo e não tem RQE, né? O senhor pode falar sobre o RQE para o titular especialista? O RQE a gente brinca, como é que eu posso dizer, a formalização legal no Conselho Regional de Medicina que você é especialista em alguma área ou tem a área de atuação tem alguma área de atuação, né? O titular especialista, ele pode requisitar o RQE e até... Sabe que isso é um negócio curioso, Michele? Eu acabei minha residência dia 31 de janeiro de 2001, né? Meu R4 de aparelho digestivo, e fui aqui no CRM São Paulo registrar como cirurgião do aparelho digestivo. E à época não tinham 300 no estado de São Paulo. 2001. Janeiro 31, na verdade foi comecinho de fevereiro de 2001. Tinha menos de 300 cirurgiões do aparelho digestivo com RQE em São Paulo. Porque meio que se esquecia, não se valorizava tanto a formalização no conselho. E é fundamental. Hoje, cada vez mais até, hoje com as mídias, com os podcasts, com o Instagram, com as mídias sociais, a gente acaba
muitas vezes apresentar algum conteúdo médico e você só pode se referir ou se denominar como cirurgião do aparelho digestivo se você tiver um RQE registrado no seu conselho. Né? Então, acho que isso diminui um pouquinho essa ausência anterior, né? E é fundamental. E eu acho que isso foi uma transição de gerações também, né? Não se buscava tanto esse título, você buscava estar vinculado a uma escola, a algum chefe, alguma carreira. Caio, importante isso que você está falando e vai muito de encontro com o que a Michele referia anteriormente em relação a essas gerações diferentes. Eu brinco, nem melhor nem pior, outro mundo. Sim. Meu pai é formado em 64, ele é cirurgião. À época eram 2 anos de residência, um de cirurgia geral e uma de cirurgia avançada ou do aparelho digestivo que não existia à época. Até porque o CBCD mesmo, o professor Pinotti fez a inauguração em 88. Sim. Né? Não existia isso. Meu pai fazia um curso continuado no Pinotti. Até o professor Marco Aurélio Santos, que por anos foi o diretor do TECAD e quem me passou essa incumbência no começo desse ano, a quem devo muito, que passou todas as... vamos dizer assim, as dicas e os cuidados para com o TECAD, ele fazia parte desse curso, ele era aluno ainda, né? E daí que surgiu a ideia do curso continuado, da pós-graduação, porque justamente era uma reciclagem para cirurgiões do interior ou que não estavam tão afeitos àquilo. E vem de encontro ainda mais com isso, né, Michele? Esse dia a dia um pouquinho diferente que a gente vive hoje, e eu brinco, né? Não dá para ser igual hoje ao que era em 96 quando eu me formei, nem em 64 quando meu pai se formou, o mundo era completamente diferente. Cada vez mais se faz necessário essa especialização, esse treinamento, esses cursos para, não vou dizer suprir uma falha, até porque vamos pensar, a medicina de 96 e a medicina de 64 eram outra medicina. Tá certo? O conhecimento, os exames, agora é muito melhor. Não, é outra situação, é outro contexto. Então a gente acaba fechando um pouco mais. A gente, né, Caio, esôfago, estômago, né, e obesidade, Michele, fígado, e assim por diante. É natural, até porque, vamos dizer assim, os recursos que a gente tem, os tratamentos que se tem, são completamente diferentes. Fundamental o curso continuado, a pós-graduação e a confirmação do conhecimento mínimo, que é o TECAD. Isso de subespecialidade, né? Quando eu fiz residência de cirurgia geral, eu fiz na UFMT, né? Que é onde eu sou professora agora. E lá não tinha isso de departamento de fígado, esôfago, estômago. Na verdade, não tem ainda, né? Então, quando eu fui para a UFMG fazer residência, gente, eu achei incrível isso. Tanto é que eu influencio os meus residentes a fazer fora. Mas, assim, eu não acho que eles têm que ficar aqui em São Paulo. Eu acho que eles têm que voltar para Cuiabá. Tipo, o que eu fiz, estudei fora e voltei e trazer coisas novas. Mas de curiosidade, em Cuiabá tem residência de aparelho digestivo? Não, não tem. Não tem cirurgia geral? Não, é só cirurgia geral que tem lá. Lá tem cirurgia oncológica, né? E tem uro, tinha vascular, mas fechou, mas tem torácica também. Tem cirurgia torácica lá também. Mas aparelho digestivo não tem, né? A gente tá crescendo. Já melhorou muito, né? Mas estamos crescendo. Mas, assim, o que eu vi de diferente foi isso de dividir em subespecialidades. Porque lá, os meus professores da cirurgia geral, né? E também ditos aparelho digestivo, faziam de tudo. Operavam do esôfago ao hemorroida. Entendeu? E quando eu vim aqui para o Sudeste estudar, eu achei isso fantástico de dividir em subespecialidade. Tanto é que quando eu voltei, para mim foi difícil. Porque aí eu tinha que fazer tudo. E você sabe, Michele, até aproveitando o gancho, né? Eu tenho certeza que seus professores, a gente conhece vários colegas de Mato Grosso, são excelentes. Cuiabá, especificamente, é um centro, uma referência nacional. Esse teu professor, que é cirurgião geral, e faz tudo de digestiva, esse é um que ele se encaixaria em qualquer uma desses 4 pré-requisitos, vamos dizer só não no primeiro. E a gente brinca, passaria no título com, brincadeiras à parte, com o pé nas costas. Sim, né? Com certeza. O título não é ele é justamente para formalizar uma situação. A gente brinca, ele já é cirurgião do aparelho digestivo. Falta a titulação. Exatamente. Né? Falta uma comprovação, um papel.
Ah, é importante? Eu acho que é importante. Para ele, que já tem esses professores, que já tem anos de prática, que formaram muitas pessoas que estão na universidade, estão atualizados, é menos importante. Mas, às vezes, para a própria cadeira, é importante a formalização do título, e esse é o papel do TECAD. Né? Não é ensinar nada para ele. O pessoal mais novo, acho que precisa ainda de lapidar um pouquinho mais. Mas o cirurgião, o antigo cirurgião geral que fazia tudo mesmo, né? Ele tem uma formação muito importante e cabe aqui no título de especialista em cirurgia aparelho digestivo. E acredito que também, pelo grande número de faculdades de medicina, isso vai ser uma tendência de você comprovar sua formação, reconhecimento pela baixa qualidade ou maus critérios de novas faculdades, né? Então, ter o TECAD e quando você faz mesmo que seja um estágio, se você buscar o TECAD, você vai ser melhor reconhecido naquela subespecialidade. Caio, é o que a gente brinca, né? Você é bem mais novo que eu, mas na minha época a gente aprendia a guiar antes de ter carta. E você sabia guiar, só que você tem de ter a carta de motorista. Óbvio, né? É a comprovação de que você tem a maturidade e o desenvolvimento e as habilidades necessárias para conduzir um veículo. Sim. Tá certo? A mesma coisa é o TECAD. Caio, a gente tem alguns colegas que trabalham com a gente, que devem estar nos ouvindo, que é um doutor, ele já tem toda a formação, ele já formou várias pessoas no próprio doutorado, só que ele não tem o título ainda. Então, o papel é importante. Não vai mudar o que aquela pessoa é, mas a gente precisa de algumas comprovações. Não tem jeito. Até para abrir residência, né? Precisa ser titular, né? O titular especialista precisa, né? Ter. E eu acho que a gente também tem que avaliar esses hospitais maiores indo, né? Pro norte, pro nordeste, enfim, centro-oeste, né? Eles estão exigindo o título, né? Isso que eu te falei dessa diferença que eu vi quando eu fiz cirurgia geral e quando eu vim para o sudeste, não é uma realidade lá. Entendeu? Na verdade, eu te digo, eu voltei para lá tem 14 anos, te digo que é uma realidade mais próxima nos últimos 5 anos. Tipo assim, que gastro para o pessoal lá, para os pacientes, faz de esôfago até região anal, entendeu? Então, assim, esse coloprocto, eu vejo coloprocto tem pouco tempo lá em Mato Grosso. Entendeu? Essa diferenciação, né? Então, essa abertura de residência, né? Isso precisa, né? De ter o título, não é? Verdade. E se você for analisar, Michele, hoje os próprios tumores coloretais, os tumores gástricos, cada vez mais marcadores, cada vez mais indo para a biologia molecular, para um tratamento específico. Então, é importante que a gente tenha essa formação e saiba o que está acontecendo para saber o que procurar. Né? Então, vai fechando um pouco mais, não tem jeito. Daí a importância do título. Sim. E seguindo nos critérios, professor Wilson, uma vez que ele preencheu algum dos critérios, ele se candidatou no site e aí ele vai para uma prova prática, teórica, como que é a sequência disso? Fez o upload da documentação e foi até o dia 3 de outubro deste ano. Isso também a gente tem de respeitar o edital, a gente não tem escolha, porque tem toda uma elaboração de provas, checagem de documentos, tem todo um tempo em cima das checagens, né? Deu o upload nos documentos, tá tudo certo, ele preenche os critérios mesmo. Então, no dia 14 de novembro deste ano agora, na SBAD, à tarde, vai ser feita a prova. A prova consiste de a primeira fase de 3 etapas. Uma prova com 50 questões de múltipla escolha, 2 horas, e na sequência, uma prova teórico-prática, que são onde são apresentados casos, você tem de conduzir esses casos em função das imagens e da história e dos exames apresentados. E uma terceira parte dessa primeira fase ainda é a análise curricular. Então, o candidato, o curso de pós-graduação tem alguns pontos, residência, trabalho apresentado, participação em congressos, na SBAD, no Gastrão.
Isso tem a sua pontuação, que vai ajudar também nessa fase. 50% da nota é a prova escrita, 40% a teórico-prática e 10% o currículo. Ele tem de ter no mínimo 60 pontos em cada uma dessas. Né? E uma vez que ele seja aprovado, você vai ter a segunda fase, que aí sim é uma fase muito prática. Né? Que é o quê? Consiste basicamente em se fazer uma cirurgia com 3 titulares do CBCD como banca que vão acompanhar a sua cirurgia. Eventualmente fazem algumas perguntas, mas basicamente é ele mostrar que ele sabe operar. O cirurgião especialista tem de saber operar. Que cirurgia tem algumas limitações, hérnia umbilical, umas coisas um pouco menores. Hérnia umbilical, né? A gente brinca, né? Não aquelas catastróficas que a gente às vezes vê. Normalmente as cirurgias um pouco mais colecistéria, hérnia, né? Hérnia por vídeo, hérnia por vídeo, já são cirurgias aceitas. A gente vê muito bypass hoje, né? Gozado como a cirurgia bariátrica chegou no nosso meio mesmo, né? E aí esses 3 dão o veredito, aprovado ou não aprovado, e é findo o título. Esse ano a gente mudou um pouquinho também o tempo. Uma vez obtido o resultado de aprovação na primeira fase, ele tem um período mais curto para marcar essa cirurgia, para não deixar passar muito tempo. Sim. Nada pessoal, Caio. Mas... sabe o que acontece, Michele? O professor Wilson foi da minha banca. Né? Sim. Ele estava me pressionando ali na hora que eu estava fazendo a colecisté. O que ele falou? Anestesia na vitamina? Foi o professor Wilson, o professor Elias e o Dr. Paulo Kassab. Tava fácil. Tava fácil. O que você fez de cirurgia? Uma colecisté. Um homem que não colocou um bypass pra ele? Não, uma colecisté, mas ela não tava dando mais tranquilas. Aquela visão segura de Strasberg já era. Não, foi. Que visão que, né? Troca ótica, Santa Casa. Acho que esse material não tá bom. Mas... sei. A peça atrás também. Certo estresse a mais, desnecessário, mas que acontece. Acho que a ótica não tá boa. Mas deu certo. Aí começa a brincar com o senhor. Você deu white? Você não deu white? Cadê o cloroxidine? Aquece o soro. Não é? Foi assim. Eu quero um óculos 3D daqui a pouco, né? Não, mas é interessante que na Santa Casa a gente tem essa facilidade de conseguir os 3 titulares para fazer, né? Também não são todos os serviços que você consegue juntar os titulares para poder estar presente na sua prova prática, né? E para esse ano a gente teve uma pequena alteração também no edital, Caio, que a partir desse ano os 3 membros da banca têm de ser titulares adimplentes, por motivos óbvios, né? O inadimplente, ele não faz parte do board atual do colégio, da sociedade em questão, né? E por vezes tem uma certa dificuldade, às vezes em cidades mais distantes você não tem, às vezes o colega vai ser o primeiro titular da região, mas aí o CBCD tem maneiras de contornar, eventualmente ele manda os avaliadores até a cidade para conseguir acompanhar a execução da prova. O colégio está sempre junto para a gente aumentar, né, os titulares e verificar realmente a qualidade, né, do que está sendo feito. Isso é segurança para a população, né, com certeza, pensando no bem maior do paciente, com certeza, né? E o que o colégio, acho que mais procura é justamente isso, né, Michele? É disseminar o colégio em termos de igualdade em todos os rincões do Brasil. A gente sabe que o Brasil é muito grande, com características muito típicas, mas o cirurgião do aparelho digestivo tem de estar presente em todas essas regiões. E, se eu não me engano, há alguns anos houve a possibilidade de se obter o título pelo gastrão também, né? Habitualmente é na SBAD. A gente, até pelo histórico, Caio, já há poucos anos o professor Marco Aurélio, à época que conduzia o TECAD, achou por bem não manter, porque acabava dividindo em 2 grupos um pouco menores e a logística em cima desse título é muito grande. As meninas têm me deixado louco e eu tenho as deixado loucas, porque realmente é um trabalho insano.
A gente, esse ano, está com 166 inscritos, né? Vem num crescente a cada ano. E, às vezes, dividir em dois, a gente acha que não vai facilitar, não. São 2 trabalhos hercúleos em 2 vezes no ano. Então, a gente, a princípio, vai manter, tem a tendência a manter só na Semana Brasileira do Aparelho Digestivo mesmo, né? Acho que... E apesar da pós-graduação, a experiência, tudo, né? Não existe um preparativo específico, né? A gente tem os meios de comunicação do CBCD, que você, como a Michelle citou, a gente tem a pós-graduação que é excelente, tem módulos de todas as especialidades, a gente vive a especialidade na prática. Hoje a gente tem acesso a reuniões, mesmo no Cuiabá, a Michelle consegue entrar numa reunião que acontece aqui em São Paulo, acompanhar a tumor board, discussões, né? Então a gente consegue se atualizar. E a prova do CBCD também, talvez não precise de uma grande preparação se você já teve uma boa formação, você já faz uma prática. O objetivo não é que seja uma prova super difícil, né? Com certeza, Caio. O objetivo não é a gente brincar, né? Passar a faca. Não, em absoluto. É medir um nível de conhecimento avaliado como, entre aspas, mínimo para um especialista na cirurgia do aparelho digestivo. E a gente brinca, mas com esses critérios, até o desenho desses critérios foi justamente pensando nisso, né? Não é a pessoa verdinha que se formou agora no meio do ano, vai prestar um título no fim do ano, ela nem fez cirurgia, não tem sentido buscar, nem é tempo para que esse colega busque o título. Para quem não tem as residências, você tendo esse tempo de atuação, já é de se esperar que acompanhe, que saiba esse mínimo exigido. Mas às vezes não passa. Gente, quem não teve um dia ruim numa prova, acontece, mas dificilmente numa eventual segunda prova acaba não passando. Até porque já eventualmente foca um pouquinho, mas poxa, eu não me dei bem no fígado, eu não me dei bem no esôfago, poxa, eu vou focar um pouquinho mais ali, porque o resto eu faço muito no meu dia a dia, eu tô muito atualizado. Isso é que eu não estou. Então, um eventual insucesso, que é muito baixa a taxa de insucesso, mas um eventual insucesso no outro ano pode prestar e de novo, dando essa lapidada final. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Na carreira de vocês, qual o momento que vocês prestaram o título? Acabou a residência... Estou entrando no mercado, alguém me exigiu o título, ou quero buscar, quero me associar, e aí eu fui atrás do título. Como que aconteceu? Então, né, a gente já falou no outro podcast, eu fui conhecer mais o Colégio Brasileiro do Aparelho Digestivo quando eu fui fazer a residência de CAD mesmo, né? E tanto é quem assinou para eu entrar porque você pode entrar como residente no colégio, né? E você entra como aspirante, né? Quem assinou foi o Dr. Paulo Savassi, que assinou o meu. Aí, e o Sanches, né? O Marcelo Sanches, que era o chefe da CAD na época. E aí eu terminei a residência, até pensei em prestar na época, só que todo mundo falou que era muito difícil, muito difícil. Eu não me senti preparada, estava voltando para Cuiabá. Preferi voltar para Cuiabá e me estabelecer melhor, né? Aí, ano passado, eu falei, quer saber? Eu vou prestar. Porque aí também teve os anos que eu tive os meninos, né? Aí tem os filhos, eu fiz meu mestrado, né? Eu defendi meu mestrado, eu estava grávida de 9 meses... E com meu outro filho com 1 ano e 10. Tá? Aí eu falei, não, agora eu fiz já meu mestrado, tudo. Eu falei, vou prestar agora o TCAD. Fui com medo. Falei, meu Deus, todo mundo do CBCD me conhece. Se eu não passar, senhor, que vergonha. Mas, assim, foi uma prova extremamente prática, tá? Caiu, assim, o que eu pego no consultório, no dia a dia. O que me pegou mais foi bariátrica, porque não é uma área que eu faço. Então, assim, eu fui me relembrando que quem era meu professor no FMG dessa área é o Marco Túlio. Maravilhoso, Marco Túlio. Esse mesmo. E assim, megaesôfago, em Minas, a gente operava 3 por semana. Então, isso era bem tranquilo. Agora, assim, o que me pegou, porque não é uma área que eu faço, foi bariátrica.
Tanto é que eu saí, eu encontrei com a Carol, que era da USP. Dantas. É isso. Aí eu falei assim, Carol, pelo amor de Deus, caiu tal de bariátrica. Será que eu acertei? Ela, não, você acertou. Eu falei, nossa, ainda bem. Então, assim, o meu conselho para quem vai fazer o TCAD, estuda as áreas que você não tem o hábito do dia a dia, porque igual o Dr. Russo falou, é bem prático. O que você já faz, né, doutor, já ajuda. Agora, o que você não faz, que foi o meu caso da bariátrica, foi o que me apertou mais. E o senhor fez quando? A nossa história é um pouco diferente, Caio, até curiosa. Também a gente... tradicionalmente, essa da casa é muito ligada ao CBC, né? Até ainda sou da diretoria do capítulo e tal. E a gente, claro, tinha muitos amigos aqui no CBCD, mas não era uma coisa tão natural. Então, acabou o título. Pus meu RQE, como eu disse ainda há pouco, no CREMESP. Vamos trabalhar e no Conversa Vai, o Dr. Malheiros, que era chefe do serviço, junto com o professor Paulo, o professor Elias. Poxa, a gente não tem o título, a gente participa do CBC, opa, é hora. E aí nós fizemos todos juntos. Legal. E eu me lembro, o Dr. Malheiros era o diretor do departamento à época, e quando foi pegar o título em si, o Jacó, a mesa inteira brincou com ele, com o Dr. Paulo, com o Dr. Elias, até comigo, porque assim, eles, de certa maneira, mostraram a importância do título, né? Eles já com livre docência, professores titulares, entre aspas, Carreira não mudaria para carreira, mas, poxa, é legal, é um arremate, né? Até eles, eu brinco, foram citados como exemplo, e eu acabei pegando uma carona com eles. Então, eu já fui fazer o título mais velho. E é o que você falou, Michele, coisas que a gente fazia muito. No meu caso, bariátrica, câncer de estômago, coloprocto, a gente ainda... Legal, fígado já nem tanto, esôfago, à época um pouco menos. Fala, puxa, é o que a gente precisa focar mais. Isso, né? Para a prova é isso. E eu brinco. Então, até por isso, eu acho que o colega que vem na formação, ele está mais habituado, está fazendo provas no dia a dia, está nos concursos, está nos títulos... Sim. Continua, já faça preste o TCAD assim que puder, dependendo do pré-requisito que você se enquadre. Porque eu acho que você está com tudo mais fresco, você está mais atuante, você está com a sua formação mais próxima, né? Até nessas áreas que não é o teu foco principal. Aproveitando, além do TCAD, a gente queria ressaltar um pouco sobre a sua carreira, professor Wilson. A gente sabe que você é Santa Casa, puro Santa Casa, né? Eu não sei se isso é um elogio ou uma crítica, mas é verdade, cara. E se dedica muito à parte institucional, né? Você já começou, acho que quando acabou a residência, no grupo de estômago, bariátrica, coreme, internos, residentes, né? Você tem um trajeto longo de acompanhamento aí da graduação, desde do internato até a residência, né? E agora ainda no CBCD, né? Então, conta pra gente essa experiência, como isso foi acontecendo. Assim, existe uma tendência da Santa Casa, você acaba e vai ficando, quando vê você já tá com um monte de funções acumuladas, né? A função acumulada tem bastante mesmo, cara. Que não nos ouçam, dá para cortar isso depois. Não, a gente brinca, mas foi uma coisa muito natural, Caio. Eu sou de Atibaia, vocês sabem, você tá mordendo para não falar meu apelido, eu percebi. Né? E a ideia era voltar, né, a trabalhar com meu pai, com os sócios dele. Eu voltei, mas fiquei vinculado à escola ainda. Então, eu fiz toda a formação na faculdade. Eu fiz a residência de cirurgia geral da digestivo, acabei de digestivo dia 31 de janeiro, acabei de plantão, meu R4, acho que isso é para poucos, né? E 10 dias depois, o Dr. Samir me convidou para ser chefe do pronto-socorro, fiquei 5 anos no sábado 24 na Santa Casa. Quando eu mudei de volta para Atibaia, assim que eu defendi meu mestrado, um ano depois de eu defender meu mestrado. E aí, nessa, Michele, minha mulher é ginecologista, a gente mudou para lá, ela é daqui, mas mudou para Atibaia, 2 filhos, serviço lá, trabalhava 2 a cada 3 finais de semana, e o Malheiros falou, escuta, e o doutorado? Isso que eu coordenava a residência aqui e o internato. Aí acabei defendendo o doutorado, cada vez não, agora eu vou diminuir na Santa Casa, mas foi cada vez acumulando mais coisa, até que há 9 anos eu voltei a coordenar o internato, um desenho novo, saí da cirurgia geral, supervisão da cirurgia geral, mas assumi o aparelho digestivo, acho que faz uns 18 anos que eu estou na supervisão das residências lá.
E falei, agora chega, tá na hora de passar, né? E aí teve Aí esse teve ano a a livre docência, no começo desse ano também, depois de muita briga com o Dr. Paulo e com o Dr. Malheiro. Tá pronto, faz 4 anos que tá pronto. Não, professor, nós vamos fazer. Tá quase pronto. Então eu entendo os amigos que nos ouvem aí, a gente acaba deixando um pouquinho para frente, porque é levado pela vida, né? Eu brinco, tem boleto para pagar, eu queria só trabalhar na Santa Casa e não precisava nem cobrar por isso, né? Nem receber por isso. Mas não é tão fácil assim. Mas até para que você tenha uma colocação melhor, o título é importante. Principalmente se você for para... A gente brinca, aqui em São Paulo, muita gente tem. Você não pode ficar para trás. Se for para um lugar onde tem poucos, pois você precisa se destacar. Então, acaba tendo um papel importante até porque não deixa de ser o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, a Associação Médica Brasileira, vão avalizar o seu conhecimento como especialista na cirurgia do aparelho digestivo. Perfeito. Doutor... E o trabalho maior de tudo isso, Caio, sem dúvida é o TECAD. Cadê as meninas TECAD, aqui? Olha, Dr. Marco Aurélio, hashtag volta, Dr. Marco Aurélio. Doutor, olha, muito esclarecedor tudo isso, tá? A gente viu hoje bastante a importância, né, do TECAD, muito importante. Eu fui a primeira mulher cirurgiã do aparelho digestivo do meu estado. Olha lá. Nós éramos em 8 residentes lá na FMG, eu era a única mulher, mas está mudando bastante, né? Tá mudando bastante. Quantas residentes mulheres vocês têm agora? Residentes mulheres agora tem uma, né, no R4 do digestivo, né? Mas que ficaram com a gente no grupo de estômago e esôfago, a gente tem as duas, pelo menos a Ana e a Beni, que já estão com a gente e são bastante ativas e operam muito bem. Essas são as duas únicas que o professor Kassab obedece. E a mulher dele, né? Com certeza. Não, digo as duas do grupo. No grupo. Sim. O resto é ordem. O resto é ordem. Exatamente isso. Mas é bem bacana esse crescimento da mulher no aparelho digestivo, é bem bacana isso, né? A gente tem a nossa feminilidade aí que ajuda bastante, né? A ficar um pouco menos pesado sendo cirúrgico. Sim. Doutor, olha, foi fantástico, né? O senhor tem alguma mensagem para encerrar agora, para a gente encerrar nosso CBCDcast, assim, para os jovens cirurgiões, ou mesmo quem já está há muito tempo e não tem o TECAD, né? O que o senhor recomendaria? Olha, eu acho que o TECAD, a despeito do que a gente falou, porque aqui todo mundo tem, eu preciso estar junto, eu vou para um lugar que poucos têm, eu preciso me destacar. Acho que isso tem o seu valor, lógico, a gente citou isso aqui, mas o mais importante é a satisfação pessoal. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente quer o nosso melhor. Né? Eu acho que o TECAD, você não vai ser melhor ou pior cirurgião por ele, mas vai coroar, vai ser uma resposta à sociedade que, olha, os meus pares do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, da Associação Médica Brasileira, me veem como um cirurgião capaz e apto a fazer essa atividade. Eu acho que isso, pessoalmente, não tem preço. O mais importante de qualquer outra coisa é a satisfação que nos dá e, sem dúvida alguma, segurança para os nossos pacientes. Né? Eles têm a garantia de que eu sei o mínimo necessário naquela atividade para cuidar bem dele. Isso. Perfeito. Segurança dos nossos pacientes em primeiríssimo lugar, né? E eu acho que eu vou deixar um recado aqui final e o Caio finaliza. Se tiver, né, pessoas que não são do colégio estiver escutando, sempre confira, né, se seu especialista que diz ser especialista tem o RQE. É possível olhar no CRM, né, no CFM, você olha lá, coloca... Se você não sabe o nome, você coloca o número do CRM e o estado e aparece qual RQE está vinculado àquela pessoa. O que eu já vi a gente falar que tem RQE... sei lá, de dermato, você vai olhar o RQE de medicina do tráfego. Uhum. Então, assim, tem que tomar cuidado também quais são os RQEs, né? Ajuntado nessa pessoa. Verdade. E no próprio site do CBCD, você tem lá o Encontro Especialista, você consegue também encontrar o especialista da sua região, digitar o nome do cirurgião que vai te operar, que vai fazer o seu cuidado, você consegue... entender ele no cenário ali do colégio, se ele realmente é alguém participante. Sim.
Bom, Dr. Wilson, muito obrigado pela o episódio do CBCDcast, foi muito esclarecedor e ressaltou a importância do TECAD para o nosso colégio. Eu que agradeço aos dois cicerones aqui, nos deixam muito à vontade, acho que preparam muito bem. Espero ter respondido e correspondido às expectativas e qualquer dúvida que os nossos ouvintes tenham, é só acessar aqui o CBCD, o títulos@CBCD, que as meninas vão responder da melhor maneira, ou mesmo a gente. Perfeito. Sei, muito obrigado de coração mesmo, viu, a importância do TECAD pra gente. E você que é cirurgião e tem interesse em se associar ao nosso colégio, entre no site do cbcd.org.br ou nos sigam no Instagram, CBCD Digestivo, e até o próximo episódio do CBCDcast.